Olá, aula prática no Laboratório de Microbiologia sobre antibiograma. O que a gente tem na bancada? Eu tenho aqui um meio de cultura onde já cresceu micro-organismos, então eu tenho a presença de colônia. Então a gente pode imaginar a seguinte situação, né? Era uma amostra humana, por exemplo, pode ser urina, secreção ocular, secreção da garganta, pode ser até fezes diarreica. Então essas amostras biológicas elas foram cultivadas, semeadas no meio de cultura. A partir desse primeiro estudo, isolou-se bactérias em meios específicos e a gente obteve colônias puras, colônias isoladas. Para identificação, isso segue para provas bioquímicas e, ao mesmo tempo, vai ser feito o famoso antibiograma. Tá? Então, eu tenho na bancada, então, a colônia, a placa de Petri, na verdade, com meio específico, que tem as colônias isoladas. Eu tenho aqui uma placa de Petri maior, que ela é usada para fazer antibiograma, que tem o meio Miller-Hinton. Tem o suave, que é o grande cotonete, já já vocês vão ver para quê. Uma pinça esterilizada. Tenho aqui um polidisc, que na verdade é uma bateria. Cada disquinho desse, cada disco de papel desse tem um antibiótico. Essa bateria, por exemplo, é para gram positivo. Se a bactéria, então, previamente a gente fez o gram dessa colônia e percebeu que eram bactérias gram positivas. O agrupamento até era em cachos, era estafilococcus. Então, para fazer o antibiograma, a gente vai usar a bateria de antibióticos para gram positivo. Se fosse gram negativo, teria que usar a bateria para gram negativo. Tenho aqui também um tubo com solução salina, a alça de platina e a famosa escala de McFarland. A escala de McFarland, ela vai de meio até 10. É uma escala de turvação. Então aqui eu tenho o meio, tubo meio, escala McFarland meio. Então aqui na verdade é um líquido com sal. E aí eu tenho esse nível de turvação. Aqui eu tenho o maior de todos, que é o 10. Então eles prepararam essa escala. A gente vê que a escala 10 de McFarland é bem turvo, né? Então aqui na verdade é uma água, é um líquido com sal. Para que a gente usa essa escala? Que eu quero padronizar a quantidade de bactérias. Imagina que vai fazer vários antibiogramas, né? Então eu quero padronizar a quantidade de bactérias. Então eu vou pegar com a alça de platina bactérias da colônia, vou passar para o meu tubo que tem a solução salina e eu vou comparando com a turvação da escala. Então é uma maneira que eu tenho de fazer sempre antibiograma de uma maneira padronizada. A gente vai usar a escala meio. A escala meio corresponde a 10 a oitava bactérias por ml. Então, quando eu faço essa turvação tentando imitar o que está aqui na escala, eu estou pondo na solução salina 10 a 8 bactérias por ml. E é isso que eu vou semear depois no meio Miller-Hinton, certo? Então, como que eu vou fazer? Ó? Pega a alça de platina. A gente vai aquecer até atingir o rubro, até ficar vermelha. Espero esfriar. Pego lá um pouquinho da minha colônia, né? Pego uma alçada da colônia. Pego o tubo da solução salina, prendo no dedinho, passo 3 vezes na chama, venho aqui, opa,
Tento soltar as bactérias que estão na alça no líquido. Passo de novo o tubo na chama. Flambo a alça. Já posso então colocar minha alça na bancada para uma outra pessoa usar. Aí eu vou comparar com a escala McFarland. Aqui a gente vai usar a escala meio. Então, quando eu comparo, como aqui eu tenho pouco líquido, eu já atingi a escala meio. Então, essa é a turbação que eu queria, né? Aqui é uma suspensão bacteriana. Então, são bactérias na solução salina. Então, não vou usar mais a minha escala, já posso guardar. A próxima etapa vai ser semear as bactérias na superfície do meio, né? Então, vamos de novo. Eu vou abrir, então, o suave. Seguro o suave. Pego o tubinho, abro a tampinha com o dedinho. Passo 3 vezes na chama. Entro aqui com o meu suave, molho ele. Seco o excesso na parede. Retiro. Passo na chama de novo. Ponho o tubo na estante. Agora, eu vou abrir de uma maneira que eu deixo a tampa na bancada. E a gente vai semear fazendo estrias, só que dessa vez as estrias têm que ser bem próximas. E a gente vai fazer em 4 direções. Então, não é a semeadura por esgotamento. Eu quero que a bactéria cresça em toda a superfície desse agar, tá? Então, fiz uma direção, vou fazer a segunda. Sem machucar a superfície do agar. Aqui eu giro um pouquinho só para completar o final aqui, ó. Vou girar uma terceira vez. Giro mais uma vez. Aqui não poderia estar falando, né, que eu estou contaminando, mas é só para demonstração. E eu posso também passar aqui na borda para ajudar a crescer. Descarto meu suave. Não tenho descarte aqui, então vou devolvê-lo no papelzinho. Vou pôr aqui no papel. Na sequência, então, eu já abri aqui o pacotinho do disco. Vou pegar a pinça esterilizada. Aqui é o momento mais tenso. Abro a minha placa de Petri. Retiro o disco. Vejo qual é o lado que o disco está. Ó. Aqui é o plástico. Aqui está a face do disco. Então, é o disco de papel que tem que tocar o agar. Eu tenho que fazer de alguma maneira que na hora que eu coloco ele aqui, caiu, não posso mexer mais. Mas eu não posso colocar esse polidisc em contato com a parede da placa de agar, da placa de Petri, porque eu tenho que dar espaço para as bactérias crescerem. Então vamos lá, que é o momento mais tenso. Ó. Deu. Aperto um pouquinho cada disco no agar. Poderia estar mais centralizado? Poderia, sim. Venho aqui. E vou tampar. Na hora de incubar na estufa, os discos para cima. Tá? Depois de 48 horas, tem até bactéria que é 24 horas, a gente vai ter esse resultado.
Então, aqui para cada disco vai ter um halo ao redor, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aonde a bactéria cresce, forma essa nuvem. O antibiótico que está no disco, ele difunde pelo agar. Então, a bactéria está crescendo ao mesmo tempo que o antibiótico está difundindo. Se a bactéria for sensível ao antibiótico, aonde o antibiótico chega, a bactéria não cresce. Então, a gente tem ao redor do antibiótico, a gente vai ter, aqui está bem bonito, ao redor do antibiótico, eu vou ter esse halo de inibição. Mas não é a presença do halo que diz que a bactéria é sensível. A gente vai ter que medir esse halo em milímetros, a gente mede o diâmetro e compara com a tabela do fabricante, tá? Então, eu vou pegar, nesse momento a gente vai usar a régua, eu vou pegar aqui a gentamicina, é esse aqui, ó, gentamicina. Eu venho com a régua e meço o diâmetro do halo. Aqui tem, mais bonitinho, já tem uma outro artefato, uma outra maneira que a régua ela é perfurada. A gente vai colocar o desenho que está aqui, esse desenho escurinho, e aqui na sequência já tem as medidas, ó. Então, basta eu centralizar esse desenho em cima do halo, que ele já me dá os diâmetros. Então, quando eu olho, ou eu meço na raça mesmo, com a régua, né? Então, eu coloco aqui o desenho na pontinha do disco e vejo que deu 30 milímetros. A gente trabalha em milímetros, então é 3 centímetros ou 30 milímetros. Aí eu vou na tabela do fabricante, procuro lá gentamicina, que é GEM. Aqui a tabela, no meu caso, é gram positivo, né? E eu vejo lá, gentamicina. Eu já olhei lá no microscópio e vi que eram cocos gram positivos em cachos. Então, tem grande chance de ser estafilococos. Então, procura aqui, gentamicina para estafilococo. Se der menos que 12 milímetros, a bactéria é resistente. Se der de 13 a 14, a resistência é intermediária. Se der acima de 15, significa que a bactéria é sensível. Então, como o nosso diâmetro deu 30 milímetros, e aqui fala que acima de 15 milímetros a bactéria é sensível, a gente conclui que a bactéria em questão é sensível para o antibiótico gentamicina. Certo?